Levanta sua mão bem alto, diga assim: essa noite não é mais um dia normal, não é mais um dia comum. Essa noite é uma transformação na minha vida. Eu preciso, Jesus, do seu toque na minha vida, em nome de Jesus. Alguém pode celebrar Jesus aqui nesse lugar? Aleluia! Aleluia! Quantos estão felizes? Digam amém. Eu amo a quarta-feira e eu tenho certeza que hoje não é mais um dia comum. Nunca é só mais um culto. Por isso quero que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus, em nome de Jesus, que a gente saia desse culto não informado, mas transformado pela Tua Palavra. Senhor, em nome de Jesus, venha fazer aquilo que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Repita comigo: eu abro o meu coração para receber a Palavra de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Dê um abraço em 3 pessoas perto de você, bem apertado, um abraço de urso. E pode sentar em nome de Jesus. Alguém pode dar uma glória a Deus nessa igreja? Vamos lá, eu tenho alguns avisos muito importantes hoje. O primeiro deles é que sábado agora a gente tem uma tarde incrível só com as mulheres. Nós teremos o Tarde Delas, especial Dia das Mães. Onde estão as mulheres do Senhor aqui nessa igreja? Levanta sua mão, você que é mulher. Amém. Você é nossa convidada para estar aqui, para ter uma tarde poderosa junto com a pastora Raíssa e o Ministério Sister. Vai ser poderoso, eu tenho certeza que vai ter o que é o mais importante de tudo, que é comida. Eu acho que tem, não sei, aleluia, vai ter. Então nós viemos disfarçado para comer depois o que sobrar, glória a Deus. E outro aviso muito importante é que nessa sexta, depois de amanhã, a gente vai começar mais uma turma do DIP. Eu quero dar um aviso para você que está vindo aqui na igreja, que já tem caminhado com a gente, já está aqui, já veio nos cultos, já entendeu qual é a visão dessa igreja, já ama esse lugar e quer fazer parte oficialmente da igreja. Você pode fazer esse curso que começa sexta-feira agora. Então no final desse culto você vai procurar o time do Welcome e Bacon de Formações, que eles estão por aí. Cadê eles? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Levante bem alto sua mão, fique em pé vocês. Diogo, Ricardo, Evangelista Guina, cadê? Thalissa, Bruno, tá aí? Fique em pé para todo mundo conhecer vocês. Dá uma olhada para essa galera aí. A Paula está lá no fundo também, o Amante está ali também. Uma salva de palmas para o nosso time do Welcome. Você vai procurar eles no final do culto e vai falar para eles: olha, eu quero fazer parte da igreja, eu quero fazer o DIP. E eles vão passar para você todas as informações. E eu tenho certeza que vai ser incrível. Mais uma turma, a igreja crescendo, propósitos sendo conhecidos, destinos sendo traçados para a honra e glória do Senhor. Alguém pode celebrar comigo o crescimento da igreja do Senhor? Vamos lá, você está muito quieto hoje, você pode fazer mais barulho nesse lugar. Aleluia. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo à Igreja Vitória. A gente está muito feliz que você veio hoje. Você não está numa religião, você está no lugar onde Jesus está. Quem está comigo, diga amém. Quem está pronto para a palavra de Deus, diga amém bem forte. Vamos lá, eu vim para profetizar essa noite. Eu vim aqui para declarar uma palavra profética do Senhor para a sua vida, que pode mudar o seu destino, que pode mudar a sua sorte, que pode transformar a sua vida, porque a palavra de Deus, ela tem poder para transformar a nossa vida, para mudar a nossa sorte. A palavra de Deus tem poder para restaurar tudo aquilo que estava quebrado. A palavra de Deus tem poder para restituir tudo aquilo que foi roubado. A palavra de Deus tem poder para mudar a nossa vida, e ela está aqui, vai ser liberada sobre nós. Alguém pode dizer: eu preciso, eu quero, eu recebo. Vamos lá, alguém que ama Jesus nessa igreja, alguém que pode clamar no lugar das pedras, porque se você não clamar, as pedras clamarão. E eu não sei você, mas eu não vou deixar nenhuma pedra clamar no meu lugar. Aleluia, aleluia. Quantos estão prontos? Digam amém. Nós fomos numa série de mensagens aqui na igreja, começamos domingo, chamado Sons and Daughters, filhos e filhas. Quem está comigo, diga amém. Levanta sua mão direita e diga assim: eu sou filho de Deus. Diga mais forte, diga: eu sou filho de Deus. Pastor, qual é a importância de eu ser filho de Deus?
é que se você não for filho de Deus, você vai ser criatura de Deus. Só tem direito à minha herança quem tem meu DNA. Então toda a riqueza que eu tenho, que é muita, sou milionário, bilionário, recebo em nome de Jesus. Toda herança que eu tenho, os meus filhos têm direito. Eu trabalho, eu vou atrás, eu conquisto e os meus filhos desfrutam. Jesus é o nosso irmão mais velho, é o nosso primogênito. Ele veio como filho de Deus, como homem, é o Deus encarnado, que abriu uma porta para que eu e você não fôssemos mais escravos, mas filhos. E como filhos nós temos direito, como filhos nós temos uma herança, como filhos nós temos um legado, como filhos nós temos um sobrenome. Qual é o meu nome? É Eberson Luiz de Jesus. Aleluia. Diga isso, diga o seu nome, diga o seu nome de Jesus. Aleluia. Você não sabe o seu nome? Entendi. Eu quero pregar hoje, eu quero dar como exemplo a história de um jovem que viveu coisas grandiosas no Senhor. O jovem chamado José. José do Egito, como as pessoas conhecem, mas eu gosto de chamar José sonhador. O José que de fato viveu como filho. Então presta atenção, irmão, a gente precisa entender isso, porque é um princípio de Deus para a nossa vida, que isso transforma a nossa caminhada, transforma a nossa jornada. Eu fiquei muito feliz pelo testemunho que a gente ouviu hoje. Eu nem sei se eu posso falar quem é a pessoa, pode ou não? Ela pediu para não falar? Posso falar ou não? Ela está por aí? Então vem aqui, Carla, por favor. Não vou nem falar, já vou te chamar aqui na frente. Vem aqui, por favor. Vem aqui na frente. Você nunca subiu no altar? Primeira vez? A Carla é filha amada nossa. Ontem ela mandou mensagem para a Raíssa, desesperada. Mas a gente sabe que Deus, Ele é especialista em transformar destinos. Talvez você não conhece essa menina, mas quem conhece de perto sabe o quanto trabalho ela deu para anjo, para Jesus, para pastor. E nós temos enxergado Jesus transformar a vida dela todos os dias. Presta atenção, irmão, que eu vou dizer uma coisa para você. O propósito de José não foi ser governador. O propósito de José foi ser aquele que ia alimentar os seus irmãos. O propósito de José não foi ser governador, não foi ter um título, mas foi alimentar os seus irmãos. Presta atenção que eu vou dizer uma coisa para você. Deus está prosperando os seus filhos. Sabe qual é o nome da clínica dela? Vou fazer um merchan. Eu sou cliente VIP, já coloquei Botox. Sabe qual é o nome da clínica dela? Avivamento. Irmão, parece uma clínica comum, mas nós sabemos que foi gerado em oração de uma menina que estava longe de Jesus, mas veio aos pés de Jesus e, mesmo imperfeita como eu e como você, tem buscado estar em Jesus todos os dias. Mesmo caindo, levanta e vem. E aí a gente vê Jesus trazendo para ela uma palavra: não se preocupa, porque se eu estou te enviando, eu vou trazer provisão. Então, se ontem ela não tinha como pagar o aluguel, hoje Deus abriu uma porta e ela pagou o aluguel. Quem está comigo, diga amém. Alguém pode celebrar Jesus pela vitória que Deus está fazendo nessa igreja? Mais forte, mais forte. Vamos lá, mais forte. Ele é fiel. Aonde estão os filhos do Senhor? A geração de avivamento, aonde está? Aleluia. A Bíblia diz que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Sabe qual é o nosso problema, irmão? É a gente almejar cargo, almejar empresas, almejar negócios, sem entender o propósito. A grandeza de José não foi ser um governador. Escuta isso que eu vou dizer para você. Quem vendeu José? Os irmãos. José era um filho diferente. Ele era um filho caçula. Onde estão os caçulas para dar uma glória a Deus aqui nessa igreja? São os que mais precisam de Jesus. Deus abençoe você, seja liberto em nome de Jesus. Os mais mimados, os mais, meu Deus do céu. Eu sou, aleluia. José estava ali,
E ele estava caminhando com seu pai dá uma roupa diferente para ele, e os irmãos têm inveja dele. Só que José tem um sonho, e o sonho que Deus deu para José trouxe propósito. O sonho que Deus deu para José trouxe destino. Só que se tem algo que fez José permanecer, foi saber que ele tinha um pai que o amava. José tinha um pai que o amava. Diga bem forte isso: José tinha um pai que o amava. Quem deu a roupa para José não foi o tio, não foi o padrasto, não foi o irmão, não foi o vizinho. Quem deu a roupa para José foi o próprio pai. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: Deus é o seu pai. Você não tem um Deus que é padrasto, você não tem um Deus que é um Deus estranho, você não tem um Deus que é um Deus longe, você tem um Deus que é Deus perto, um Deus que colocou em você a natureza dele, que te fez a imagem e semelhança do Senhor. E essa noite Ele tem destino para a sua vida. Essa noite Ele vai liberar sonhos proféticos para o seu coração, que vão guardar o seu coração, vão guardar a sua caminhada. E não importa onde você vá, você vai ser uma bênção. Toca o nome de alguém e fala assim: você é uma bênção. E se Ele dá trabalho para você, aproveita para dizer profeticamente: você é uma bênção. Aleluia. Mas a grandeza de José não foi ser um governador. Sabe qual é o problema? A gente prega essa palavra de José e falando assim: você vai ser governador, você vai ser governador. A gente dá os cargos, os títulos e coloca como alvo da nossa vida. Irmão, se você não entender o propósito que Deus tem, aonde está a grandeza, você pode desistir na primeira prisão que você entrar. José foi um cara, irmão, que ele sabia que ele tinha um propósito. Os irmãos dele venderam ele. Eram 11 irmãos, 10 irmãos que o venderam. Eram 10 irmãos que o jogaram num poço. Eram os 10 irmãos que colocaram ele dentro de uma cova. Foi os 10 irmãos. Mas a Bíblia diz que quem levou José para o destino dele foi uma caravana. Levanta sua mão. Eu profetizo sobre você: vai ter mais gente te impulsionando para o seu propósito do que gente te colocando em cova. Vou dizer mais uma vez para você pegar no seu espírito: Deus vai colocar no seu caminho mais gente para te impulsionar para o seu propósito do que gente colocando você em covas. Pastor, mas estão me perseguindo, estão falando mal de mim. Não importa, fale bem, fale amém, fale de mim. Eu estou vivendo com Jesus e eu sei que tem uma caravana chamada Igreja Vitória, aleluia, que vai te impulsionar para o seu propósito, que vai colocar você nas portas que Deus vai abrir para a sua vida, porque você era escravo, mas agora você é filho. Você estava perdido, mas agora você foi encontrado. Você estava abandonado, mas agora você foi acolhido pelo amor, a graça do Senhor. Aleluia! Algum crente pentecostal aqui nesse lugar? Off the King, vamos, 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 vamos! Aleluia! A gente deseja o cargo, mas esquece a responsabilidade. Sabe, de verdade, irmão, eu não desejei ser pastor de uma igreja, mas hoje eu amo pastorear. A grandeza na minha vida não está em ser um pastor, mas em pastorear. A grandeza não está na unção de pastor, mas em derramar essa unção no pastoreio. E isso faz toda a diferença. O ápice da vida de José não foi se tornar o governador. Glória a Deus porque ele venceu, glória a Deus porque ele não desistiu. Mas a grandeza de José não foi essa. A Bíblia diz que veio um tempo de seca sobre a terra. 7 anos que ninguém colhia, ninguém plantava. Durante 7 anos houve uma sequidão. Só tinha um lugar que tinha comida no Egito, e o responsável por armazenar todo o mantimento foi José. A grandeza não está em ver um homem com habilidades para gerenciar finanças. A grandeza não está em ver um homem cheio de verdade e santidade para dizer não para a mulher de Potifar. A grandeza de José está que depois que ele entrou no seu governo, ele alimentou os seus irmãos. Irmão, em nome de Jesus, você como filho de Deus, não pode esquecer que Deus vai fazer algo incrível na sua vida.
Deus vai fazer algo incrível na sua vida. Deus vai fazer algo incrível na sua vida. Mas não esqueça, existe uma responsabilidade. Quando eu chegar lá, quando eu vencer os meus gigantes, quando eu estiver governando, eu vou lembrar que o meu propósito nunca foi ser um governador. O meu propósito foi se tornar uma bênção para os meus irmãos. O meu propósito foi se tornar uma bênção para quem está do meu lado. O meu propósito foi usar toda a bênção que Deus me deu, todo o dinheiro que vai entrar na minha conta, toda a graça que vier sobre mim, todo o testemunho que vier sobre a minha vida, para olhar para alguém que está faminto e dizer: eu conheço o pão da vida. Para olhar para alguém que está com sede e dizer: eu conheço águas vivas que jorrem do trono de Deus. Presta atenção, porque aquele que crê em Deus, do seu interior, do seu interior, do seu interior, fluirão rios de água viva, rios de água viva. Isso é avivamento. Deus está levantando uma igreja, filhos do Senhor, que caminharão gerando avivamento, fluirão avivamento nas águas do Senhor. Aonde estão esses filhos do Senhor? Aonde estão a igreja apaixonada por Jesus? Aleluia! Está comigo em nome de Jesus essa noite? Diga amém. Deus te trouxe nessa igreja para te lembrar: não desista. Todos nós aqui estamos em uma etapa da vida. Tem gente aqui que nem saiu de casa ainda. É o José que está recebendo túnica. Tem gente aqui que está acabando de ser jogado no poço pelos próprios irmãos. Tem gente aqui que está sendo levado como escravo para o Egito. Tem outros aqui que estão sendo seduzidos pelo adultério desse mundo. Eu não sei qual etapa da vida você está, mas de uma coisa eu sei: nunca esqueça de que você é filho. Nunca esqueça que você é filho de Deus, que você é filho amado do Senhor. Não tire os seus olhos disso, porque o que manteve José firme no Senhor foi porque um dia ele teve um pai que o amou, que deu destino, que deu palavra. E essa paternidade é o que posiciona os nossos pés no propósito. É essa paternidade que coloca os nossos pés firmes na nossa identidade. Irmão, em nome de Jesus, quem está recebendo o que eu estou pregando aqui essa noite? Eu vim aqui para te lembrar isso, porque sabe, o nosso dia a dia é tão sufocante às vezes, e a gente esquece de lembrar os propósitos do Senhor. A gente esquece de lembrar por que Deus está fazendo algo na nossa vida. Então, em nome de Jesus, volta os seus olhos para Jesus. Volta os seus olhos para Jesus. Caminhar sabendo que eu sou filho é caminhar seguro. Sabe, Jesus, Ele é poderoso, irmão. Não se preocupe com aqueles que se levantam contra você. Não se levanta. Não é a força do seu braço, mas é a força do braço forte do Senhor. Eu lembro quando eu comecei a tocar violão. Eu tinha uns 8 anos de idade. Já contei isso aqui. Se você já ouviu, escuta de novo. Se você não ouviu, vai ser novidade. E eu era uma criança bem tranquila. Bem tranquila. Expulso dessa linha todos os cultos. Mas com 8 anos, 9 anos de idade, eu comecei a tocar violão. E eu queria aprender a tocar. Eu era horrível tocando, desafinado, tudo. Eu lembro de chegar perto de uns caras e eu começar a tocar, e o cara falar para mim assim: para de tocar, seu baixinho, pivete. E aí, sem querer, eu toquei de novo. Eu lembro de tomar um cascudo. Quem já tomou cascudo na vida? Deixa eu ver, na cabeça, de verdade. Dói, né? Misericórdia. Eu tomei um cascudo do cara, porque eu estava tocando violão. E na hora que eu tomei aquele cascudo, eu fiz o que qualquer criança faria: chorei. Muito. Eu fiquei tão traumatizado com aquilo. Só que, por sorte minha e azar desse cara, meu pai estava do outro lado da rua e viu tudo. Foi poucas vezes que eu vi meu pai assumir a sua genealogia de nordestino. Bravo. Eu vi meu pai chegando do outro lado da rua. E eu não sei que força que pai tem nessas horas, porque é uma força que não é natural, é sobrenatural. Ele pegou aquele cara pelo pescoço, ergueu aquele cara. Eu não sei o que aconteceu, porque nessa hora eu fechei os olhos. Talvez ele tomou um cascudo também. Eu espero que tenha tomado.
Mas nesse dia, essa simples atitude do meu pai mudou minha vida. Porque se meu pai não estivesse comigo, talvez o Eberson nunca mais ia pegar um violão na vida. Talvez o Eberson nunca mais ia querer saber de aprender nenhum instrumento. Mas sabe o que aconteceu? Meu pai me defendeu e me devolveu o violão. E melhor, me deu uma guitarra e falou assim: agora você vai aprender guitarra. E por causa dessa guitarra e desse violão que eu casei com a Raíssa. Olha como Deus é bom. Porque ela casou porque ela era minha fã. Falei. Mas e se eu tivesse desistido? Muita gente tem desistido dos cascudos da vida porque não tem enxergado Deus como um pai. Presta atenção, meu irmão. Se 1000 vem contra você, vão cair de um lado, 10.000 vai cair de outro, mas você não vai ser atingido. Presta atenção. Deus é o seu protetor. Deus é o seu abrigo. E você está cansado, vai para Jesus. Você está desesperado, corre para Jesus. Você está perdido, corre para Jesus. Porque Ele diz: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz para nós: no mundo tereis aflições, mas fica tranquilo que eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Você não vai morrer. Esse não é o seu fim. Ainda não acabou a sua história. Eu sou o seu pai e eu sei os pensamentos que tenho sobre essa vida. Não são pensamentos de mal, são pensamentos de paz, para lhe dar um futuro que eu tenho para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Levanta a cabeça, José, não desiste. Levanta a cabeça, você ainda vai governar. Aleluia, aleluia. Toca no ombro de alguém e fala para essa pessoa: você ainda vai governar. Não desista. Deus está aqui nesse lugar. Deus está aqui nesse lugar. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Há uma graça de Deus aqui. Feche teus olhos. Começa a dizer: Senhor, fala comigo. Faz eu voltar os olhos para o Senhor. Faz os meus olhos voltar para o Senhor. Faz os meus olhos voltar para o Senhor. Eu sei que talvez não está fácil aguentar a prisão. Eu sei que não tá fácil às vezes aguentar você ser vendido pelos seus próprios irmãos. Mas permanece firme, porque o seu pai te enviou. O seu pai garante o destino. O seu pai garante provisão. É o seu pai que te dá promessa. É o seu pai que te faz realizar as obras. É o seu pai que te dá prosperidade. É o seu pai que te dá propósito. É o seu pai que garante o seu futuro. É o seu pai que garante a sua história. É o seu pai que caminha do seu lado, que não te abandona, que não te deixa. É o seu pai. Você não é órfão. Você foi adotado como filho. E como filho tem herança com Jesus, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Aleluia. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Há uma graça do Senhor aqui nesse lugar. Mano, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus manda dizer para você: não é sempre que eu faço isso, mas hoje é um dia daquele que Deus disse: faça publicamente. Deus manda dizer para você, mano, que por muito tempo, quando criança, você tentou ser igual ao seu pai. Por muito tempo você tentou. Deus me mostra você muito pequeno, olhando para o seu pai e tentando imitar como ele andava, imitar as roupas, imitar a fala, imitar tudo. Mas você descobriu que você nunca conseguia. E isso te fez andar por muitos anos sem saber o real propósito da sua vida. Mas essa noite, pelo Espírito Santo de Deus, Deus manda dizer para você, mano: faz uns dias que o seu coração tem queimado pela presença dEle. Faz uns dias que você tem buscado ao Senhor e se sente o mais imperfeito de todos. Faz uns dias que você tem vindo para cá e tem feito as suas orações do seu jeito, em secreto. Faz uns dias que você tem pensado: Senhor, me fala o meu propósito. Senhor, me mostra o meu destino. Senhor, me mostra a minha identidade. Faz uns dias que você tem buscado isso. E essa noite Deus manda dizer para você: você tentou parecer com um pai biológico, mas a partir de hoje você começa a andar com marcas de um pai celestial. A partir de hoje você começa a andar como Jesus. A partir de hoje você vai expressar a glória do Senhor. Se prepara, irmão, porque muitas pessoas vão olhar para
para você, vão ser curadas através da sua vida. Se prepara, mano, porque muitas pessoas vão olhar para você e vão imitar a sua vida com Deus. Você tentou imitar um homem natural, mas a partir de hoje você vai falar como Jesus, vai olhar como Jesus, vai amar como Jesus, vai viver como Jesus, e as obras que Ele fez você vai fazer também. Se prepara porque Deus escolheu você na sua casa, Deus restaurou a sua sorte, e se prepara porque muito em breve o seu Pai vem para Jesus através da sua vida. Se prepara porque toda a sua casa será restaurada, e você vai ver o seu Pai descer as águas, você vai ver Deus restaurar a sua sorte, porque Ele encontrou em você um José que estava perdido, que estava aprisionado, mas que vai governar. Se prepara porque o seu nome muda hoje para José, para José, para José, para José. Enquanto a igreja da glória, o Senhor te toca. Enquanto a igreja da glória, o Senhor te enche, o Senhor te aquece. Alguém pode celebrar Jesus nessa igreja bem alto? Alguém pode celebrar a glória do Senhor? Vamos, 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 vamos. O Senhor está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Aleluia, aleluia. É a glória do Senhor que transforma dias normais em dias sobrenaturais. É a glória do Senhor. É a glória do Senhor. O problema é que tem muita gente que não sabe lidar com o propósito que Deus tem para a sua vida. Tem muita gente que não vai conseguir entender o sonho que você tem. Tem muita gente que não vai conseguir entender as promessas que Deus falou sobre a sua vida. Sabe o que você precisa fazer, irmão? Volta para Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu nunca falei isso aqui, mas tem dias que eu falo assim: Senhor, sério mesmo que eu sou o pastor dessa igreja? E eu preciso voltar para Ele e falar assim: Senhor, fala de novo aquelas palavras que um dia você disse. Eu falo: Senhor, repete para mim que eu não vou morrer, que eu não ia morrer nos Estados Unidos. Repete para mim, Jesus. E eu peço para Ele repetir as promessas. Eu peço para Ele falar porque veio dEle e Ele é a fonte. Quanto mais longe você está dEle, mais confuso você fica. Mas quanto mais perto, quanto mais perto você vai, de novo uma voz vem do céu: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Às vezes você precisa dizer para Jesus: Senhor, fala de novo para mim que você me ama. Uma vez só não é suficiente, Jesus. Escuta isso no seu espírito, irmão, todos os dias. Quando os meus filhos acordam, eu olho para eles e digo: te amo, filha, te amo, filho. Em casa a gente tem uma brincadeira, eu falo assim: te amo do tamanho de um dinossauro. E eles falam: te amo do tamanho de uma galáxia. E a gente vai indo. Aí eu ganho porque eu falo: eu te amo do tamanho de Deus. Mas todos os dias eu afirmo para eles que eu os amo. E eu tenho certeza que isso faz a minha filha Maria Luísa vencer toda rejeição. Eu tenho certeza que esse amor que eu derramo sobre a vida dela faz ela caminhar como uma criança tão especial e se sentir incrivelmente linda, pronta para viver nesse mundo de rejeições. José sabia que o pai dele amava ele, e foi isso que fez José, depois de governador, trazer toda a família para casa, olhar para os irmãos e perdoar os irmãos, abraçar o pai e ser suprimento para quem precisava. Guarde isso no seu coração, irmão. As dores da sua vida servirão de suprimento para quem precisa. Os dias difíceis da sua vida servirão de suprimento para quem precisa. Porque nós somos filhos e filhas
de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. E quanto mais você souber que você é filho, mais apaixonado você é por Jesus, mais Ele supre as suas necessidades, mais Ele te protege. Quem está entendendo que eu estou pregando essa noite em nome de Jesus? Você pode fechar seus olhos agora em nome de Jesus mais um pouco. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Feche os teus olhos e deixe Jesus agora encher sua vida. Deus me fala que tem gente aqui que precisa ser abraçada por Jesus hoje. Deus me fala que pessoas precisam hoje receber um abraço de Jesus. Pessoas que nunca foram abraçadas pelos pais. Talvez você está aqui hoje, você nunca experimentou um abraço de um pai e de uma mãe, porque o seu pai natural, o seu pai biológico te abandonou, era muito duro, a sua mãe também cobrava muito. Poucas vezes você ouviu que você era amado por eles. Mas há uma unção de cura agora nessa hora, abraçando o seu coração. Uma unção de Deus agora aqui, enchendo a sua vida. Deixa Jesus te encher. Jesus, nós te pedimos agora, Pai, venha encher os nossos corações nessa hora, Jesus. Vem encher os nossos corações nessa hora, Jesus. Que a Tua presença suba, Jesus, que a Tua presença suba, Pai. Que a Tua presença aumente em nosso coração, que a gente tenha certeza hoje que somos filhos amados do Senhor, que somos filhos amados do Senhor, que somos filhos amados do Senhor. Que a Tua presença inunde o nosso coração e tira tudo que está em nós, Jesus, que não é seu, Pai. Nos traz a revelação de quem é Cristo, Jesus. Nos traz a revelação de quem é Jesus. Nos traz a revelação do Seu amor. Nos traz a revelação da Sua graça. Nos traz a revelação de quem Tu és, Jesus. Tu és tudo, Jesus.